Então, na verdade eu estudei uma parte das utopias que tem muitas, centenas, né? E a primeira, que é do Thomas More, ou Thomas Morus, e depois a do Francis Bacon, que é do início do século XVII, uma de um anarquista que chama Gabriel Foigny, que é do final do século XVII, depois do Fourier, no início do século XIX, e duas do finalzinho do século XIX. A primeira, do Thomas Morus, ela é exatamente na época em que as terras da Inglaterra, as terras comuns, começam a ser cercadas, né? Então, na realidade, a discussão toda em torno da terra, ela está dentro desse contexto e ainda com uma perspectiva crítica sobre isso. Quer dizer, sobre o fato das terras estarem sendo privatizadas, vamos dizer assim. A dele, assim como a do Foigny e em geral todas do século XVIII também, que eu não abordei nenhuma, mas até assim a segunda metade do século XVIII, as utopias são sempre de algum lugar distante e não de um tempo futuro. Essa é uma diferença que todos os historiadores das utopias ficam falando. E nesse lugar distante, claro, tem a ver com o contexto de descoberta do novo mundo e tal. Então, no caso do Thomas More, é uma ilha que é do mesmo tamanho da Inglaterra, que é descoberta em algum lugar, que a gente só pressupõe que seja próximo da América Latina. A do Francis Bacon também é uma coisa assim no meio do Oceano Pacífico. E a do Foigny é a Austrália, antes da Austrália ser descoberta. Ela tinha sido tangenciada, mas não contornada, não se sabia que tamanho que era aquilo. Então, nesse contexto, como todas as terras são não privatizadas nesses lugares, põe-se o tipo de regime de propriedade que a pessoa, o autor da utopia, imagina que seria ideal, né? No caso do Thomas Morus, primeiro, a ilha não é uma ilha, é uma península, e chega o rei Útopos, ele faz uma grande obra, separa aquilo da costa, do continente, e cria assim uma entidade autônoma em que a lei dele pode valer lá em geral. E existem partes que são urbanas, existe uma quantidade X lá de cidades, e dentro das cidades o desenho é relativamente medieval até, sabe? Então tem uma malha, e na malha tem os lotes, tem umas quadras que se juntam, uma espécie de pátios internos e tal, e em cima desses lotes ou dessas divisões tem casas, mas as casas são todas iguais e elas são trocadas regularmente. As pessoas sorteiam, a pessoa vai morar em outra casa. Então, nesse sentido, ela não caracteriza nunca uma propriedade privada propriamente dita, e desde o início, depois que essa infraestrutura urbana e rural está pronta, a ordem é essa, né? A ordem é essa de as pessoas compartilham a terra, compartilham esses pátios internos ou jardins internos que eles chamam. Existem alguns lugares que são tipo equipamentos públicos, mas na realidade nada caracteriza uma propriedade privada, e não tem venda e compra e venda de terra, porque é definido assim comunitariamente, meio de cima para baixo, como é que as pessoas ocupam esses lugares, e tem esses sorteios. Então, na realidade, não é uma coisa tão revolucionária assim nesse sentido. Ela tem que ser vista em contraste com o fechamento das terras comuns na Inglaterra. No caso do Francis Bacon, a utopia dele diz muito pouco sobre isso. Parece que é uma ilha que já tinha sido habitada por vários navegantes ao longo dos séculos, e as pessoas foram ficando por lá, pessoas de várias origens e tal. Mas ele não explica muito bem como são as estruturas da cidade, tudo isso. Eu acho que é relativamente careta, sabe? Mas também aí não existe um mercado de terras nesse sentido, pelo menos nada dá a entender isso. Porque tem um equilíbrio de população e tal, então as pessoas não precisam ficar trocando muito. A do Foigny é uma coisa totalmente louca e maluca e absurda. Ele imagina essa terra austral, que seria a Austrália. O povo pensava que ela deveria ser um contrapeso das massas continentais do norte.
particularmente assim a Ásia e tudo aquilo, né? Então eles achavam que essa terra do sul, essa terra desconhecida do sul, ela seria imensa, ocupando quase que assim o polo e da Austrália ao polo quase que um negócio maciço só de terra. E ele imagina lá uns seres que são super, hiper racionalistas, assim, eles são a razão cartesiana pura. Eles não têm emoções, não têm essas coisas. Então, eles também, é uma anarquia, não existe governo, não existe nada disso, mas todos pensam basicamente da mesma maneira, porque como eles são assim, racionais ao extremo, e a Terra, ela foi totalmente aplainada por eles no início. Eles tiraram todas as montanhas, todas as coisas que tinha, ela é um platôzão assim, com cidades absolutamente geométricas, caminhos absolutamente geométricos, tudo é absolutamente geométrico e é de propriedade comum também, quer dizer, eles fazem sim uma grande obra, mas não existe em nenhum momento essa passagem de uma coisa para outra. O negócio começa a ficar interessante mesmo no século XIX, o que tem a ver também. Bom, no Thomas More você tinha o fechamento das terras comuns. Agora, no século XIX, começa a surgir uma situação em que o mercado de terras, principalmente o mercado de terras urbanas, ele se torna uma premência. Assim, começa a ficar muito difícil achar lugar para morar em Londres ou em Paris ou nesses lugares mais, ou mesmo nas cidades médias, na França e em outros lugares assim. Então, o que é mais conhecido, essa ideia do falanstério, na verdade, ela é um pedacinho de um grande projeto do Fourier, com muitas etapas, muitas coisas assim. Primeiro que o Fourier é um cara louco, totalmente maluco. E ele inventa um sistema que abrange assim, a história humana inteira e todo o futuro e tudo que vai acontecer até o final da humanidade nesses estágios, nessas etapas que ele inventa. Uma etapa, ela parte mais ou menos do contexto de onde está a sociedade dele e passaria para um contexto que é muito parecido com o do estado de bem-estar social da segunda metade do século XIX, do século XX. Então você tem equipamentos comuns, terras comuns, ruas arrumadinhas, afastamentos, todos têm luz e ar, as coisas têm, a altura dos prédios tem um escalonamento para o sol poder chegar em todos os lugares, as visadas urbanas são bem cuidadas, esse tipo de coisa. Mas isso para ele, que ele chama de garantismo, essa fase se chama garantismo, ela não significa grande coisa, sabe? Ela é só um negócio assim para aplacar determinados conflitos que estão acontecendo. E no final, assim, no que seria o auge da humanidade, depois tem a decadência, mas isso ele não detalha muito. No auge você teria de fato uma terra que é comum, mas de uma tal maneira que você nem sequer tem lugares fixos para os grupos necessariamente. Quem quiser se fixa, quem não quiser, o grupo pode ser nômade e conquistando terreno, assim. Então, na verdade, é como se você tivesse várias ordens sobrepostas, sabe? Por um lado, você tem umas teias, que são os trajetos desses grupos. Por outro lado, você tem determinados lugares que são relativamente delimitados. E nessa hora também não tem conflitos, porque as pessoas são muito legais todas. Apesar de que em alguns casos elas têm, sei lá, impulsos bélicos, assim, mas são coisas todas que nessa sociedade absolutamente livre, elas se transformam numa espécie de jogo, sabe? Elas se transformam em atividades lúdicas, como algumas pessoas gostam de chamar. As duas utopias do final do século XIX, que eu acho que são as mais próximas da gente, que eu examinei, uma é do William Morris, que é Notícias de Lugar Nenhum, que muita gente acha que é assim uma coisa apenas romântica e tal. Ele fica lá aparecendo um negócio de retorno à Idade Média. Não é de jeito nenhum, acho que não é mesmo. E a outra é uma utopia de um americano, ela chama Looking Backward. É como se um cara do ano 2000 tivesse
olhando para trás, para a época dele, final do século XIX, e aí, mas ele já está lá no ano 2000 e alguma coisa, e ele está em Boston e a cidade de Boston está toda transformada. E é estranho porque a ideia que ele tem da transformação é uma sociedade socialista, mas não comunista, no jeito que a gente entenderia. Ela é socialista e tudo aconteceu, ele conta um pouco assim dessa história de como a revolução aconteceu. O capitalismo teria sido absolutamente monopolizado por alguns agentes, alguns grupos, e aí ficou fácil de transferir esse capital que está na mão de poucos e não mais de muitos, como no início do século XIX. Então foi fácil acabar com esses caras e entregar o capital todo para o Estado, sabe? Então o Estado passar a ser dono de todas as coisas. E as pessoas têm uma espécie de bolsa cidadão, sabe? E essa bolsa, então, como se fosse um tanto de dinheiro que todo mundo recebe. As pessoas têm que trabalhar, mas tem uma estrutura engraçada para organizar isso. E com essa bolsa cidadão, que é igual para todo mundo, a pessoa pode alugar um imóvel. Muitos desses imóveis são os imóveis que existiam antes em Boston, só assim, adensou e deu uma organizada e tudo. Os prédios que tem são muito monumentais e muito bonitos, e tem muitas árvores, muita vegetação e muitas coisas públicas. Por exemplo, tem as calçadas são todas cobertas para as pessoas não terem que ficar andando com seus guarda-chuvas individuais e tal, sabe? Então, as pessoas podem alugar as casas e elas pagam uma quantidade dessa bolsa que elas têm conforme o tanto de dinheiro que elas queiram gastar nisso, mas elas podem gastar em outras coisas. Então, algumas vivem em mansões e outras vivem nos lugarzinhos assim bem pobrinhos, mas aí depende da preferência de cada um. E ele, na realidade, não esclarece que tipo de conflito que isso poderia ter, o que poderia acontecer, sabe? A questão toda é que o Estado, uma coisa centralizada, dirige tudo, tá? Então, não existe conflito porque, na verdade, não existe política. Existe um Estado que administra, mas não uma discussão política dentro disso. E o Morris, ele fica revoltado, puto com essa utopia e fala assim, se socialismo for isso, todo mundo os caretas todos vão querer ser socialistas e todos os socialistas de verdade não vão mais querer lutar por essa causa. Então ele ele resiste muito tempo, mas aí resolve escrever uma coisa para contrapor essa utopia aí. E ele conta um caso que é mais ou menos de 200 anos, que leva à revolução, ou à mudança de atitude das pessoas. E essa é uma pérola, assim, total. Porque ele diz que num primeiro momento... primeiro tem uma fase grande de guerra civil, que não vou contar aqui porque nem vem ao caso, mas em que os diferentes grupos, eles se juntam e se separam de novo e tal. Então, todos esses grupos da época dele. Mas quando, no final das contas, os movimentos sociais, a gente poderia dizer, ganham essa guerra civil e o Estado se desmantela, a primeira coisa, e a propriedade privada também, a primeira coisa que acontece é que todas as pessoas que moram nas cidades correm para o campo para pegar a terra. E é muito interessante assim, o jeito que ele narra isso, porque as pessoas elas começam a querer se apropriar mesmo de um pedaço de terra, porque terra, afinal de contas, significava riqueza, né? Mas aí não tem propriedade privada e aquilo ele passa a não fazer sentido, além do que as pessoas não sabem cultivar aquela terra, sabe? Então demora muito tempo para elas acabarem assim, caindo a ficha de que, de alguma forma, elas têm que organizar aquilo coletivamente. Não tem necessidade de elas se agarrarem a um pedaço, porque para quê, né? Aquilo não está sendo ameaçado de nenhuma forma. E aí elas começam a, depois, se dispersar de novo
Algumas ficam fazendo trabalhos rurais, assim, ou ficam fazendo isso. Outras fazem coisas que a gente chamaria de rururbanas, dividindo-se entre cidade e campo, assim. Existem cidades, mas elas não são tão densas e, principalmente, elas não têm limites fixos, sabe? É como se você tivesse, assim, uma ocupação que ora se adensa, ora raleia, assim, quase que você não vê casa nenhuma, e depois ela adensa de novo. E as pessoas escolhem os seus lugares de viver, que são sempre temporários. Assim, ninguém te expulsa de lá, mas tem gente que constrói porque gosta de construir. E aí eles pensam assim, alguém que quiser usar, vai usar algum dia. E o negócio da construção é melhorar a paisagem, a cara do lugar, substituir coisas que foram feitas na época, no final do século XIX, que são todas horríveis, ou ao longo do tempo. E, na verdade, ele conta coisas que passam por esse estágio que o Fourier também descreve um pouco, que seria esse de um estado de bem-estar social, sabe? Antes da Guerra Civil, um pouco, ou em fases intermediárias, você tem esse momento em que o capital quer ser bonzinho, assim, com os trabalhadores e dá para eles condições de moradia, por exemplo. Mas isso, no final, nada disso importa mais. Só que o que eu acho bom nessa utopia é porque ele mostra que leva gerações para as pessoas se despregarem desse jeito de pensar a propriedade da terra, sabe? Não é um negócio assim, mágico, igual no caso da outra que eu estava contando, que é de um cara chamado Edward Bellamy. Mas o Bellamy, tudo o que ele faz é exatamente o que os socialistas ingênuos imaginam que seria o socialismo, que nada mais é do que um capitalismo, um prolongamento do capitalismo, sabe? Com, sei lá, algumas regulações, algumas interdições e tal, mas é isso. Uma bobagem, exatamente. E o que o Morris imagina, se não, no mundo livre, o pensamento é livre, as pessoas, as atitudes, as coisas são livres, sabe? Então, por exemplo, um negócio que não tenha dinheiro, e o cara chega lá e ele faz uma espécie de viagem no tempo, assim, de um jeito engraçado. E aí ele chega no primeiro dia, ele encontra um cara que é um barqueiro. E o cara fala assim, você quer ir e tal, leva ele para algum lugar. E depois ele quer dar dinheiro pro cara, sabe? E o cara olha assim e fala assim, eu conheço isso, mesmo. Tinha lá no século XIX, né? Tipo uma coisa assim, mas muito obrigada, eu não quero não, porque se cada um que eu fizer alguma coisa me der uma prova de amizade, assim, né? Na forma de um objeto, o que eu vou fazer com isso? E ele acha assim, nossa, esse cara é maluco. Depois ele vai sacando que aí, por exemplo, ele entra tem tipo lojas, que são lojas assim, são lugares em que as pessoas expõem as coisas que elas fizeram. Aí tem umas crianças lá que ficam vendendo aquilo. Mas só que você chega lá, você escolhe, as crianças ajudam isso aqui é legal, olha isso aqui, né? Você está procurando o quê e tal. Aí ele leva um cachimbo todo bonito, todo feito à mão, assim. Mas nada custa nada, ele só leva. Aí ele fica, poxa, mas eu não posso levar isso, eu vou perder. Se eu perder, vai ser um negócio tão precioso, tão não sei o quê. Ele falou assim, não, se você perder, alguém vai achar e usar. Não, sabe? Então, assim, são umas coisas bobas que eu tô lembrando agora, mas exatamente nessas coisinhas cotidianas ou nessas atitudes que ele tenta mostrar que a cabeça das pessoas mudou radicalmente, sabe? Ou, por exemplo, tem uma moça que ela junta com um cara lá e depois aí o outro conta assim, ela tem uma filha, mas a filha ela tá em outro canto, porque aqui entre nós as mulheres não são mais responsáveis pelo que os filhos se tornam, sabe? Isso é um velho que fala com ele, assim, um velho que é meio historiador, que tem noção, assim. Ele diz, não, entre nós as mulheres não são mais responsáveis por aquilo que as crianças se tornam. Fantástico, né? Achei isso muito bom. E as crianças andam nos bandos, assim, ficam acampando onde elas querem, elas ensinam umas às outras. Enfim,
tudo é diferente em certo sentido. Agora é lógico que dá para reconhecer coisas que são do século XIX, de alguma forma, porque o negócio tem uma referência no seu próprio tempo, claro. Mas eu acho super injusto esse negócio do povo falar que o Morris é uma volta à Idade Média, porque isso não é de jeito nenhum. E a coisa da política, ela existe e ela é, de certa maneira, territorializada, mas é assim. As pessoas de uma determinada comuna, elas precisam dar, por exemplo, permissão para você construir. Ah, eu estou a fim de construir um negócio. Não para usar, e nem para ter. Eu quero construir, pelo ato de construir. Mas você não pode sair enchendo a paisagem de coisas, né? Então, a comuna, que as pessoas daquele lugar, do lugar próximo, elas fazem uma assembleia e aquilo é decidido na assembleia. Aí você fala assim, bom, então precisa ter uma divisão territorial para que a comuna funcione como tal e os moradores de lá tenham direito de votar nessa assembleia. Mas não é assim. Na realidade, se a pessoa estiver passando por lá, ou morando lá, ou ficando hospedada por ali durante, sei lá, algumas semanas, alguma coisa, ela vai na assembleia e vota também. É quem estiver na região, assim, naquele momento e tal. Então, eu achei essa ideia interessante porque significa que não necessariamente para você ter uma organização política em pequena escala, você precisa fixar as pessoas em pequenas gavetinhas de território para aquilo funcionar, né? Tem gente que critica questões como como é que vão ser os projetos de grande escala ou como é que vão ser as relações internacionais. Como não tem nações, muito importante, as pessoas viajam livremente e fazem tudo livremente, então também você não precisa de ter relações internações, né? Não precisa de ninguém para mediar as relações entre as nações. E grandes megaprojetos, a impressão que me dá é que eles são desnecessários num contexto em que você não tem Estado-nação e nem capital. Sabe por que é tão interessante essas utopias de antes do século XX? Porque o século XIX, ele, como diz o Benjamin, ele é uma espécie assim de sono encantado, que com a Primeira Guerra acaba. E é um século horrível, que tem as coisas mais violentas que você possa imaginar, mas ao mesmo tempo parece que está tudo por definir, tudo pode acontecer. E antes da Revolução Russa, ou mesmo toda essa trajetória que se for olhar do Marx, da parte do engajamento político do Marx, eles estão o tempo todo esperando a revolução. Então essas utopias, essa do Bellamy e do Morris, elas são já do finalzinho, por volta de 1890. E são utopias, o pessoal ali nessa época, eles estão esperando a revolução a qualquer momento. Todo mundo achava que 1889, que os 100 anos da Revolução Francesa, ia ter outra revolução, tanto que a Segunda Internacional acontece nessa época e aí tem, enfim. E depois dessa Segunda Internacional que eles dão uma encaretada na história e falam assim, não, agora nós vamos ficar trabalhando para melhorar as condições dos trabalhadores via partidos, voto e tudo isso, ainda assim tem a dissidência e o pessoal que luta, não, é revolução mesmo, sabe? Então, eu acho que depois disso, depois dessa Primeira Guerra e do encaretamento geral, que, enfim, vai desembocar nos nazismos e fascismos e tudo, esse espírito da utopia, como tudo é possível, a gente pode reorganizar esse troço aqui de um jeito completamente diferente, ele some um pouco das consciências, sabe, da discussão pública. Acho que antes, no século XIX, ele é muito mais forte. As coisas não estão óbvias ainda, sabe? Os trabalhadores lembram de como era quando eles não trabalhavam assalariados. Eles têm noção do valor do trabalho. Eles não são disciplinados do jeito que eles se tornam depois. Sei lá. É diferente, sabe?